A mim? Oh, Criton, tu esqueceste que eu sou imortal. Ninguém mata, pode romper a veste, mas eu sou imortal. Vai e dize aos meus discípulos que eu viverei. No dia seguinte, no pátio da prisão, quando Sócrates, com a túnica branca, estava sentado no banco de mármore, o soldado traz uma taça de alabastro com cicuta, o veneno para matar 10 cavalos. E quando o guarda olha para aquele homem, venerando, treme e diz-lhe: mestre, olha o sol, tu ainda tens 1 hora. E Sócrates redargui: 1 hora é tão pouco para quem tem a eternidade. E toma a cicuta. Então, quando ele começa a entorpecer-se, Criton rompe a defesa, corre, ajoelha-se aos pés e grita: mestre, onde queres que te sepultemos? Ele faz um esforço e diz: Criton, o cadáver joga em qualquer lugar, porque Sócrates não está dentro dele. Criton, não te esqueças de pagar um galo que eu devo a Asclépios. Asclépios era o deus da medicina grega. E as pessoas faziam promessas, como hoje. E ele estava devendo um galo que havia prometido ao deus Asclépios. E queria chegar no mundo espiritual sem débitos terrenos. Mas Sócrates não morreu. Ele está aqui conosco nesta evocação. E se eu vos perguntar, qual era o nome do soldado que ele deu a cicuta? Ninguém sabe, porque a história não guardou. O nome do juiz que o condenou? Ninguém sabe. Não era importante. Mas o pensamento ético, o pensamento estético, o pensamento espiritualista, idealista de Sócrates, seu discípulo Platão passará à posteridade. E o discípulo de Platão, Aristóteles, irá criar uma doutrina imensa, que será a base da estrutura da teologia católica do futuro. Então, qual é a felicidade? É ter, não ter. A felicidade é ser. Ser iluminado. Porque o que nós temos transita de mãos. O que nós somos viaja conosco. Então Jesus veio exatamente como psicoterapeuta. O mais notável da história, não é opinião minha, é da doutora Hannah Wolff, a mais notável psicanalista do século XX. Ela só é comparada à filha de Freud, Anna Freud. A doutora Hannah Wolff assevera que Jesus foi o maior psicoterapeuta da humanidade, porque ele olhava o paciente, diagnosticava e curava, arrancando a matriz da problemática de ordem moral, espiritual. E esse mesmo Jesus, na opinião de Ernesto Renan, o imortal da Academia Francesa de Letras, foi o maior vulto da humanidade. Por quê? Porque todos os vultos históricos nasceram dentro da história. Mas Jesus foi tão notável que dividiu a história antes e depois. Não coube dentro da história da humanidade. Qual foi a proposta que ele deu? O meu reino não é deste mundo. Porque aqui no mundo terrestre, tudo é transitório. A alegria de ontem pode ser a tragédia de hoje. A desgraça de agora pode ser a felicidade de amanhã. Estamos hoje nadando nos sorrisos e amanhã no véu úmido e profundo das lágrimas. Temos a juventude do céu e caminhamos para a velhice dependente. Eu me recordo, por exemplo, do homem mais poderoso do mundo nos anos 80, o presidente da República dos Estados Unidos, um antigo ator cinematográfico. Esse homem chegou a pensar em mandar erguer a bomba, construir a bomba de nêutrons. E, no entanto, depois de haver governado a Terra na nação mais poderosa, foi dominado pelo mal de Alzheimer e desencarnou
usando fraldas, absolutamente dementado, guardado pela esposa Nefe, uma mulher notável que também havia sido atriz de cinema, Ronald Reagan, o homem que contrabalançou o equilíbrio leste-oeste, vencido pela grande tragédia de Alzheimer. Margaret Thatcher, a dama de ferro, que conseguiu de Londres salvar as Ilhas Falklands, ou Ilhas Malvinas na Argentina. A ministra que salvou a Inglaterra do caos econômico, que recebeu o título de duquesa da Rainha Elizabeth, a quem não era muito simpática, desencarnou no ano passado, vitimada pelo Alzheimer, absolutamente dementada. Então, o que é a felicidade? A felicidade é a revelação do sentimento profundo do amor. Feliz não é quem tem, feliz é quem ama. Porque quando se ama, a felicidade canta uma primavera dentro do coração. Foi a promessa de Jesus. Ele nos propôs que nós nos amássemos. E nós transformamos o amor apenas no erotismo. Já não é mais um problema sexual, é um problema erótico. A primeira vez que eu fui à Alemanha, no ano de 1970, ao entrar em Frankfurt, em uma casa de discos, eu procurava naquele tempo uma missa de Johann Sebastian Bach, o Evangelho segundo São Mateus. E então eu havia procurado e vi uma casa de discos monumental, adentrei-me e falando com muita dificuldade qualquer idioma, eu me fiz entender e me mostraram onde estava o setor de bar. Eu fui, eu fiquei procurando e encontrei o Evangelho segundo Mateus. E na capa, uma mulher nua. Eu achei aquilo tão esquisito, digo, mas será que deve ser um CD, 78 rotações de pornografia? Então eu perguntei a alguém, com muita dificuldade, o que é que essa mulher está fazendo aqui na capa? Coitadinha, um frio danado e ela ali. Aí a pessoa disse, não, porque as pessoas compram pela capa. Ele disse, mas pode arrancar a capa, que eu quero o que está dentro. É o comércio do erotismo, que nós chamamos o amor. Eu já vi as estrelas de televisão, as chamadas empregadas eletrônicas de nossos filhos. Uma criança de 4 anos e ela dando aula, corre para lá, corre para cá. E seu namoradinho já deu o primeiro beijo, 4 anos. Ele, coitado, é uma psicopata. Como é que uma criança de 4 anos vai entender o beijo que ela está pensando? E uma vez eu vi a criança dizer assim, eu beijo muito papai e mamãe. E sua namoradinha? Ele perguntou, e que é namoradinha? Então, é a decadência dos sentimentos de valor. O amor é algo que esplende. É esse gesto de ternura que precede a união conjugal. É esse sentimento que antecipa o relacionamento profundo. É a carícia. São os toques de ternura, a gratidão, depois das sensações profundas. Mas o que é que acontece? Eu aprendi a ler e ver antes o uísque, depois o cigarro, porque o ato sexual deve ser tão horrível que tem que tomar o uísque antes para aguentar. E tem que tomar o cigarro depois. Ufa, desse eu estou livre. Será que é assim? É a filosofia de balcão. Então Jesus nos deu um legado ético. Podemos amar sem sexo. E podemos ter sexo sem amor. Os cães coabitam e não amam. E nós amamos e coabitamos. Daí a grande proposta da busca da felicidade começa. No amor, sim, devemos ter o necessário para uma vida saudável. Hoje a Organização Mundial de Saúde assevera que saúde não é falta de doença. Saúde é uma certa predisposição equilibrada, orgânica, psicológica, mental, espiritual e social. Equivale dizer, para sermos saudáveis,
necessitamos de ter algum dinheiro, porque se não tivermos, nos desequilibramos e perturbamos a nossa emoção. Não estaremos saudáveis. Mas para que nós tenhamos, é necessário que o amor não nos escravize à posse. Nós sejamos possuidores e não possuídos. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm determinadas roupas de vestir só para festas. Então, nos dias normais, usa uma calça, uma camisa de manga curta e se apresentam, quanto mais rasgado jeans, quanto mais queimado lá, mais elegante. É ótimo, porque a roupa velha agora está na moda e a gente pode arrancar a grife de uma calça velha, botar ali, que o povo fica deslumbrado. Meu Deus, olha o rasgão. Eu venho de uma família muito modesta e nós éramos 13. Eu sou o último, e nós éramos 8 homens e 5 mulheres. Naquele tempo, as famílias guardavam os livros, os cadernos, dos mais velhos para os mais moços. A pedagogia era a mesma, um pouquinho melhor do que a de hoje. Mas então, as roupas também. Ele crescia, mãe guardava. E quando a roupa do meu irmão mais velho chegava até mim, eu não sabia qual era o tecido original de tanto remendo. Havia remendos largos, remendos pequenos, estreitos. Era aquela coisa colorida. E um dia eu ganhei uma calça até o joelho tão bonita, que eu perguntei: mãe, de que cor foi essa calça? Ela disse: eu me lembro, meu filho, porque rasgava, ela cortava um remendo redondo, um outro remendo quadrado, um triângulo. Se fosse hoje, eu ia até desfilar. Pois muito bem. Então é necessário que nós possuamos e sejamos. Então esta é a felicidade. Mas de uma forma grandiosa, mais tarde vem o Espiritismo. E essa doutrina nos preconiza uma proposta psicológica. O grande psiquiatra, neurologista e psicoterapeuta Carl Gustav Jung tem ocasião de dizer: uma vida que não tenha uma meta psicológica é uma vida perdida. Todos nós necessitamos de ter um objetivo na vida, seja o que for, seja qual for a meta, é o significado, é o sentido psicológico. E quando perdemos esse sentido, entramos em depressão. Já notaram a célebre depressão dos aposentados? A pessoa levanta todo dia às 5 horas da manhã, vai trabalhar, trabalha, e de repente aposenta. Até Chico Xavier me contou, Divaldo, ele trabalhou 35 anos, não teve uma falta. Eu acho isso uma barbaridade, até falta de educação, não ter uma falta em 35 anos. Mas bem, deixa para lá. E ele me disse: quando eu acordei, eu dei um pulo da cama, disse: meu Deus, eu estou aposentado. Aí me deitei de novo: meu Deus, eu estou aposentado. O que é que eu vou fazer agora? Aí foi lá, veio cá, aí foi para a repartição, para fazer qualquer coisa. Então, aqueles que não têm nada para fazer, e se por acaso aqui tem algum maridinho aposentado, eu vou dar um conselho à mulher: mande por favor para o centro espírita, porque marido aposentado dentro de casa põe a mulher louca. Ela acende a luz, ele apaga para economizar. Ela acende o fogão, ele vai e apaga. Aonde ela vai está aquela sombra, ele não tem o que fazer. E elas me largam um pouco. Que horror! Dá-lhe uma tabuleta, bota na porta de uma escola, para quando as crianças saírem, ele dar o sinal, fazer alguma coisa, dar dignidade, dar meta. O Espiritismo vem dizer que o sentido da nossa vida é servir. Porque, dizem os rotários, o Rotary tem um símbolo da roda dentada, e está escrito lá: quem não vive para servir, não serve para viver. É um pensamento pessimista. Eu diria diferente. Eu diria assim: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque a glória da vida é o serviço. Serve, escreveu Gabriela Mistral, e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, a célebre chilena. Tudo serve à natureza, serve o ar, serve a água, serve a vida. E nós temos a meta de servir.